O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. E apesar deste programa ser muito antigo, é de 2002, a verdade é que temos uma novidade. Pela primeira vez vamos fazer um programa sobre a segunda volta de umas eleições presidenciais. Uma coisa que aconteceu apenas uma vez em Portugal e que está a deixar os eleitores um pouco ainda alguns perdidos, outros já bastante decididos. Os apoios vão sucedendo para seguro, também André Ventura já está em campanha. Na próxima terça-feira temos o único debate entre os dois candidatos, em simultâneo nas 3 televisões, SIC, RTP e TVI, e depois disso 10 dias de campanha eleitoral. Espera-se então que se chegue às eleições com a maior parte dos eleitores decididos e que haja também uma grande participação nesta segunda vez em que há uma segunda volta de eleições presidenciais, agora entre António José Seguro e André Ventura. É isso que vamos discutir agora, se já está tudo decidido, se não, se a campanha ainda pode mudar muita coisa, se a abstenção vai ou não vai ser maior e como é que se vão cruzar os eleitores numa eleição que não é completamente surpreendente, mas que há uns meses ninguém achava, ou muito pouca gente achava, que seria este o desfecho da primeira volta. Bom, e para nos prepararmos para a segunda volta, convidámos a Teresa Nogueira Pinto, que é professora de Ciência Política e apoiante de André Ventura, o Pedro Gomes Sanches, que é documentador SIC e apoiante de António José Seguro, o António Gomes, diretor-geral da GfK Metris, e o Miguel Guedes, que é consultor de comunicação. Teresa, eu começava por si porque lembrei-me que a última vez que estivemos aqui, no Expresso da Meia-Noite, já a falar sobre presidenciais, a Teresa disse uma frase que logo na altura nos pareceu surpreendente, mas que agora então parece absolutamente fora da caixa. Porque disse, se não houvesse André Ventura no menu, eu não hesitaria e votava António José Seguro. Isto está completamente em contramão com o argumento de André Ventura de que os socialistas é que estão com Seguro. Não, reparem, Angela, não está, porque na verdade aquilo que nós estamos a ver, aquilo que eu jamais faria era numas eleições onde está a esquerda e a direita, votar contra a direita ao lado da esquerda, que é aquilo que a metade da nossa direita respeitável se prepara para fazer. Aquilo que eu disse é verdade, tenho a maior estima por António José Seguro e não o acho de todo invotável, no contexto em que tudo o resto é um bocadinho mais do mesmo. Eu não vejo grande diferença entre a social-democracia de Marcos Mendes e o socialismo de António José Seguro. Portanto, foi nesse sentido que eu disse isso. Agora, as coisas polarizam e há um paralelo muito interessante nestas eleições, que é uma luta pela alma da direita e uma contagem da direita. Mas que é ótimo para a clarificação. Que António José Seguro é a esquerda de que a direita gosta, ou não? Pelos vistos adora, pois nós só vemos as pessoas da chamada direita ou que representam a direita. Ele nem precisa de fazer campanha. Eu acho que se ele pudesse resolver as eleições amanhã, resolvia-as. Se pudesse fechar-se num armário até ao dia das eleições, também. Só não aceitou o debate das rádios, só aceitou televisão. Mas não precisa, porque a esquerda, a direita, toda a gente vai fazer campanha por ele. Mas ele não mudou de personalidade, porque antes havia muitos candidatos e agora só há ele e Ventura. Ou seja, ele continua a ser digerível para uma pessoa de direita como não, absolutamente digerível, mas se eu tenho uma coisa digerível e uma coisa que eu digiro com muito gosto e sem hesitação, não é? Teresa usou a expressão agora a alma da direita. Uma batalha é uma luta pela alma da direita. A expressão foi mais ou menos essa. A questão é que quando nós olhamos para o Parlamento, e a Teresa é professora de Ciência Política, o que nós temos hoje é um Parlamento muito parecido com o que existe noutros países da Europa, no sentido em que é tripartido. Na verdade, é um Parlamento tripartido, no sentido em que há 3 grandes blocos. Depois há mais uns pequenos partidos, mas há 3 grandes blocos e isso começa a ser relativamente comum em vários países, não é tudo igual, que é um bloco, se quisermos, mais de centro-direita, onde de cá poderíamos colocar a ADIL, um bloco que é o do Partido Socialista e um bloco que é o bloco que representa o Chega. Quando se tenta reduzir uma campanha eleitoral à esquerda-direita, não se está de alguma forma a subverter aquilo que é de facto... Hoje em dia já nós... A coisa se calhar não é tão simples, não é? Quando há tripartido... Eu percebo perfeitamente o que o Ricardo está a dizer e até o nosso sistema até puxa nesse sentido por ser um sistema representativo naquilo que são as eleições legislativas. Sim. Mas nós agora temos uma coisa muito interessante, que é uma polarização, porque aqui não há opção. Não é? Ou seja, por exemplo, há um eleitorado, sobretudo eu acho que é o eleitorado aqui da Iniciativa Liberal, por exemplo, eu acho que há muita gente da Iniciativa Liberal que se considera de direita. A Iniciativa Liberal, a candidatura de Coutrinho até vendeu a ideia de que seria a segunda volta entre a direita e a esquerda,
e que não sei se vai tranquilamente votar António José Seguro. Portanto, é nesse sentido que eu digo, quando nós só temos duas escolhas, e a natureza da política revela-se na escolha, na definição do amigo e do inimigo. E há uma direita, e isso vem, creio que foi 2019, o famoso manifesto, que eu acho que foi isso que rebentou com a possibilidade de uma federação das várias sensibilidades da direita, que veio dizer, não, nós com estes senhores à nossa direita não falamos. Nem queremos ouvir o que eles querem dizer. Nós percebemos, coitadinhos, os deploráveis que... Eu assinei o manifesto, não era isso que lá estava escrito. Bom, nós percebemos as inquietações das pessoas que votam o Trump, mas não dá, não é? A chamada direita decente. E isso abriu aqui uma fratura irreversível à direita. E eu acho que é interessante, estas eleições também ajudam a definir. Foi, aliás, uma fratura que beneficiou o Chega, não é? Esta postura que não foi só deste... Então, já agora, em defesa Pedro Gomes Santos hoje apoia Seguro, mas foi uma das pessoas que assinou esse manifesto em 2019, então. Vais renegar o manifesto? Não, de todo. Podes fazê-lo. Naquele manifesto, é bom que comecemos por aí, então, se calhar. Agora tens de explicar que manifesto Só fazer aqui um disclaimer, Ricardo, desculpa, eu sou apoiante do António José Seguro, mas eu não desde falo... Desde a primeira hora. Sim. Quase da primeira, enfim, não quero ser muito exagerado. Chegaste lá antes dos socialistas, quase. quase. Antes de toda a gente, antes do PS, antes da oligarquia do PS, antes da esquerda do voto útil, antes da extrema-esquerda e antes do status quo e antes, para usar a expressão da Teresa, da direita decente. Mas falo em meu nome, não falo em nome da candidatura, portanto, aquilo que eu digo não vincula à candidatura, e este disclaimer, que me parece óbvio, e para vocês também, considerando o olhar que me estão a deitar, devia de ser um disclaimer que os novos apoiantes, os neófitos, aqueles que chegaram agora ao apoio a António José Seguro, deviam fazer também. Ou seja, parece-me que seria muito importante para António José Seguro manter a campanha que tem feito, derrugando aquilo que o Dahrendorf chamava tristes dicotomias. Aliás, esta ideia de que é a direita contra a esquerda, que é uma ideia que eu, neste estúdio, disse várias vezes, acho que não é o que está em causa nas eleições presidenciais. Bem, a vida política está muito marcada por clivagens cada vez mais fortes. E pior do que isso, há aqui uma moralização nesta dicotomia, que é eu sou o bem e tu, do outro lado, representas o mal. E bem, a vida não é exatamente assim, apesar da política estar a transformar-se nisso. Eu acho isso trágico. Portanto, eu derrogo a ideia de esquerda e direita, podemos discutir isso um bocadinho mais. Então como é que definirias aquilo que está em jogo nestas presidenciais e neste confronto entre Seguro e Ventura? Eu acho que, eu disse isto, vou repetir, a vida política vive muito democrática, vive muito de dissensão. Dissensão, às vezes, conflituosa, profunda, mas isto só funciona se houver um módico de coesão nacional, sob pena de nós estarmos todos entrincheirados e não haver nada que nos ligue. A ideia de nação, a ideia de unidade nacional, e, enfim, não querendo falar pela Teresa, está aqui, mas aquilo que eu interpretei nas palavras da Teresa na altura, porque eu estava cá nesse programa, seria um bocadinho por aí. Ou seja, António José Seguro garante aqui, enfim, uma moderação, uma coesão nacional que é absolutamente importante para as comunidades políticas. O que eu acho que nesta altura está em causa também não é a luta dos democratas contra os antidemocratas, não é os democratas contra os fascistas, não é os decentes contra os indecentes. Teresa, a mim não me apanhas nessa. O que é que eu, e agora respondendo à pergunta do Ricardo, subscrevi naquele manifesto? Era que havia direitas diferentes e, de facto, André Ventura protagoniza aqui algumas coisas com as quais eu não me identifico. Designadamente, a violação do primado da pessoa humana, com atentados à sua dignidade, designadamente com a história dos anátemas lançados sobre grupos, seja por etnia, seja por proveniência, a erosão da separação de poderes. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que são essenciais e que não são subsumíveis à diferença entre esquerda e direita. Foi isso que me levou a assinar aquele manifesto, que eu mantinha. Aquele manifesto, que ficou conhecido pelo Manifesto das Linhas Vermelhas, não tinha essa expressão em lado nenhum. E, portanto, dito isto, queria voltar aqui assim a esta ideia de que... Esse manifesto era assinado por quem? Era muita gente? Era muita gente. As pessoas que agora anunciaram o seu apoio, a Teresa resumiu. São os que agora apoiam os a direita fofinha. Não, a Teresa chamou-lhe direita decente, mas enfim, no espaço público foi apelidado com um conjunto de ofensas que a direita gosta de se atirar a si própria. Na verdade, aquilo que eu queria dizer era que há várias direitas e que a direita tradicional
não se revia naquela forma de fazer política. Do meu ponto de vista, eu mantenho. O que é que eu acho, e agora termino, nesta segunda volta está em disputa? Claro que está em disputa a liderança da direita. E desse ponto de vista eu acho que, independentemente do resultado, sairão os dois vencedores, cada um na sua disputa. Enfim, eu sou um pessimista antropológico, eu acho que as coisas só estão ganhas quando estiverem ganhas e António José Seguro só ganhará quando ganhares. Mas estou convencido que, independentemente disso, André Ventura conseguiu vencer 3 grandes objetivos. O primeiro foi o de consolidar o seu eleitorado, não deixou sair ninguém, praticamente. Na história dos cestos e dos ovos, na verdade, o cesto da AD foi onde toda a gente foi buscar ovos, o cesto do Chega foi onde ninguém foi buscar ovos. Depois venceu aqui um segundo objetivo, que foi ficar à frente do candidato oficial da AD, e isso é um grande ganho para quem quer disputar a liderança da direita. E depois há aqui um terceiro objetivo, que eu não sei sequer se passou pela cabeça de André Ventura, admito que sim, que é romper aqui o bloqueio. Pessoas que passaram a votar ou que passarão a votar pela primeira vez em André Ventura. Sim, e isso vai acontecer com alta probabilidade. É aqui um ganho muito grande, porque alarga a sua fronteira e diminui a sua taxa de rejeição. Então vamos aqui perguntar ao oráculo António Costa. Eu Pois, acrescentava. Já temos 2 sondagens. Não, a minha questão é, hoje já saíram 2 sondagens, enfim, as eleições são só dia 8 e é que se vê quem ganha ou não ganha, mas o que se discute é muito se até onde é que António José Seguro pode, que à partida ganhará, mas até onde é que chegará, veremos se isso acontece ou não, e no caso de André Ventura, até onde é que pode ir. Hoje há uma sondagem a dá-lo um valor bastante mais baixo, mas por causa dos 25%, coisa que vale. Eu vou-te dizer, eu acho que ele tem um sonho, a Teresa confirmará ou não, que entre nós ninguém nos ouve. Os 2 milhões tinham um significado político tremendo. Que é a votação que a AD teve. Não é mais. É 1.971.000. Portanto, ele podia depois, daqui a 3 anos, ou quando for, quando tivesse a debater... A base eleitoral nestas eleições foi Ele 1.300.000. podia dizer, Luís Montenegro, votaram em mim mais do que votaram em si. Portanto, os 2 milhões... Teriam que votar agora número, mais, mas teriam que votar mais 700.000 pessoas do que votaram na primeira volta. 600 e qualquer coisa. Como é que se consegue chegar aí? Bom, já há António, uma deixa-me correção. só fazer uma coisa antes. Tu achas que a vitória de António José Seguro está assegurada? Acho que, quando eu dava lá na faculdade, ensinava 2 conceitos, probabilidade e possibilidade. Portanto, possível, tudo é possível. Provável é muito pouco. Isto é, não creio que haja essa possibilidade. Agora, existe uma campanha eleitoral, existe um debate, podem suceder determinados momentos, mas à partida dir-te-ia que não. Agora, o que pode acontecer é, e aí uma primeira correção, eu acho que, curiosamente, eu acho que André Ventura, mérito dele, tomou a decisão de avançar como candidato presidencial e não tinha a certeza que conseguiria forçosamente... Não, há um ano atrás nós estávamos aqui todos a achar que o VML ia ser eleito e que passado um ano tínhamos outras coisas com que nos entreter. E não aconteceu nada disto, não é? Portanto, ele tem o mérito e o risco de vou-me candidatar e claramente capitalizou de forma positiva. Isso, nada a dizer. Se olharmos para os números como eles estão, dá a estranha sensação de que André Ventura secou a sua base no sentido, conseguiu consolidá-la. Mas há alguns movimentos de transferência que são curiosos e interessantes. Isto é, apesar da taxa de participação ter baixado 300.000 votantes, nós vemos que há distritos, e vou ficar por distritos que é mais fáceis, há distritos onde André Ventura tem mais votação do que teve o Chega, e há distritos onde tem menos do que o próprio fator de correção da diminuição da participação. Normalmente aí foi a favor de Coutrinho. E aí foi a favor de Coutrinho. Portanto, André Ventura e Coutrinho disputaram uma franja eleitoral que está ali, uma trincheira entre os dois, que tem primordial... Eu diria Porto, Lisboa, Leiria, Coimbra, Braga, são sítios onde André Ventura não consegue não só crescer, como fica aquém da correção da abstenção maior que houve nas presidenciais. E isto leva-nos àquilo que nós, no dia das eleições, aqui com a sondagem que publicámos, descobrimos, ou enfim, uma evidência de alguma coisa que já intuíamos, que é, por exemplo, no caso do eleitorado mais jovem, Coutinho Figueiredo faz uma performance e provavelmente terá tido votantes jovens que já votaram Chega. Só como exemplo. O que significa que, apesar dos números absolutos de André Ventura parecerem exatamente os mesmos, eu tenho dúvidas que estejam lá estarão 90%. Mas 10% não são. São novas conquistas eleitorais dele, mas ele também tem uma perda. Isso traz, no meu entender, para ele um desafio, que é
Quando um partido tem, ou neste caso um político, uma trajetória ascendente, o que é normal e expectável é que ele acumule e que não tenha forçosamente perdas. Na verdade, Coutrinho apresentou-se como uma fortíssima ameaça para ele, que ele conseguiu, em parte, e de forma muito significativa, resolver. Aliás, foi muito mais ameaçador para Marcos Mendes, como se viu, não é? Mas houve algo, terá havido pela primeira vez na história do Chega, na primeira vez na história de André Ventura, uma perda de eleitores. Ok? Mas também houve uma conquista de novos eleitores. Isso depois levar-nos-á para uma conversa pós-segunda volta, que será... Mas tu achas que o facto das pessoas da IEL, hoje tivemos aqui o Coutinho Figueiredo a dizer que não votará a Ventura, não diz que vota seguro, mas que não votará a Ventura, Mariana Leitão veio dizer que vota seguro. Isso leva-nos à outra questão, que é, afinal, que votação pode ter André Ventura? As sondagens estão a apontar neste momento para 30-70. O que elas estão a dar como fotografia, as duas que foram publicadas, parecem perfeitamente razoáveis. Tem, no entanto, um problema. O primeiro problema é elas vão ser protagonistas desta eleição. Elas sondagens. Porquê? Porque elas podem gerar um efeito que é são a desistência... todas as eleições, já são não todas, nos mas conseguimos estas chapar ainda dessa. mais, que é aquilo que se chama desistência por certeza de vitória. Isto é, há um eleitorado que se mobiliza, que se prepara para se mobilizar em António José Seguro e que, sentindo que essa vitória está assegurada, tende a assumir um princípio de desmobilização. Ok, isto já está ganho, não preciso me chatear, não vou me preocupar mais. Não é um eleitorado à partida ultramotivado. Inclusive, parte, nem sequer uma parte É a deles. abstenção Depois por André convicção de Ventura vitória. mostrou que tem uma grande capacidade de fixar o seu eleitorado e, obviamente, tem interesse em ir buscar partes do eleitorado que votou Marcos Mendes, partes do eleitorado que votou Coutrinho, partes do eleitorado que votou Gouveia Mel, e é nesse somatório que ele pode ir buscar os 600 mil votos. Há, no entanto, aqui um fator essencial ou decisivo que é, em termos relativos, o total de votos absolutos que ele tem, se a participação baixar, aumenta-lhe a percentagem. Faço-me entender? Sim. Portanto, estas sondagens estão a refletir a intenção de voto neste momento, mas não conseguem refletir uma coisa essencial, que é se as pessoas de facto vão se mobilizar para ir votar ou não. Quantas pessoas é que vão votar? Pronto. Claro. Portanto, a mim não me custa dizer, só para concluir, que eu estimo hoje, vou fazer uma previsão ousada como da última vez, entre 32 e 37 Para André Ventura. para André Ventura. Bem, se tiver 32, eu vou fazer uma coisa, 32% foi o que teve Luís Montenegro nas legislativas. Sim, mas 32% sobre uma base eleitoral mais Eu baixa. sei, mas o número, o número um mágico. Eu só estou a Eu dizer. já disse que Eu o só número sei- é 2 milhões. A se isso Teresa Rios acontecer, não quis dizer, não quis vai- quando chegar confirmar. ao Parlamento, Mas vai até ao com esse final do número programa na a Teresa ainda vai 2 dizer que milhões, sim. 2 milhões era o número que se conseguiam ganhar eleições legislativas Sim. e governar. Exatamente. Tem um simbolismo muito Pois tem, especial. pois tem. Especial. Verdade? Ó Miguel, mas há uma coisa que estamos a assistir que também é um bocado estranha, que é ter muita gente da área da direita moderada, que diz que vai votar em António José Seguro sem entusiasmo. Na tua opinião, este acrescento do eu voto nele, mas sem entusiasmo, que efeito é que isto pode ter? Primeiro pode ter este efeito que o António falou e que eu acho que vai provavelmente acontecer, e por isso também me parecem estas sondagens que nós estamos a ver nesta primeira fase ainda, da segunda volta, ou da campanha para a segunda volta, um bocadinho insufladas por isto, porque eu acho que é um eleitorado que, não estando ultra motivado, é muito provável que depois, no dia das eleições, acabe por arranjar uma desculpa para não ir votar, ao contrário daquilo que nós assistimos na primeira volta, que foi exatamente o contrário, não é? Foi uma entrada de um eleitorado, se calhar mais jovem, que votou muito, nomeadamente em Coutinho de Figueiredo, como percebemos depois com uma análise mais fina, e que se calhar não teria ido votar se não fosse aquele candidato. E daí a abstenção ter sido também mais baixa do que é normal. Eu receio que isso não se repita agora na segunda volta, muito também por essa falta de motivação que este eleitorado tem. Depois acho que esta discussão em que nós estamos todos mergulhados, desde que se conheceu o resultado da primeira volta, sobre quem é que dá a indicação de voto em quem, tenho muitas dúvidas de qual será o resultado efetivo disto nas eleições. Nós estamos a pensar, quando olhamos para isto e estamos todos a exigir que o Primeiro-Ministro diga em quem é que se deve votar, em que... O endosso, nunca tínhamos ouvido falar tanto do endosso do voto numa campanha eleitoral. Mas se nós pensarmos um bocadinho friamente, a questão do endosso do voto também é tratar um pouco o eleitorado de alguma forma como mente capto, ou como alguém que vai votar porque tem um líder de um partido em quem votou, que se calhar até nem é militante, mas votou daquela vez, mas que lhe diz agora vamos votar no candidato B. E, portanto, eles vão todos a correr, ou pelo menos 90% lá votar. Esse é o argumento que Ventura está a explorar ao dia. Pois, eu percebo que explore, porque lhe dá jeito, mas tenho muitas dúvidas que isto faça algum sentido. E depois acho também que, ao contrário da voz corrente, eu não concordo nada com esta
obrigatoriedade dos líderes políticos terem de endossar de facto o voto e terem de dar uma indicação de voto. Acho que quem o quer fazer está no seu pleno direito, mas não acho que tenhamos que exigir a todos os líderes políticos que o venham fazer. Mas, por exemplo, não estou a fazer um paralelismo, porque aliás posso fazer paralelismos também ao contrário com o Brasil e outros, mas por exemplo, tu viveste muitos anos em França e, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, Mélenchon foi super pressionado e criticado por não endossar, como agora se diz, o voto em Macron contra Le Pen, e foi muito criticado por isso. Portanto, essas pressões existem em todos os países. Existem em todos os países. Como, por exemplo, no Brasil, já aconteceu, quando foi o Bolsonaro. Mas também já aconteceu o contrário no Brasil, em alguns casos até intrapartidários, como nos Estados Unidos. Por exemplo, em 2016, nós temos nos Estados Unidos 2 casos, nas eleições de 2016 presidenciais, em que no mesmo campo, no caso Mitt Romney, por exemplo, que foi o fundador do movimento Never Trump, e que recusou dar apoio a Trump na segunda volta das eleições presidenciais. Como no campo da Hillary Clinton, também o caso... Os apoiantes do Bernie Sanders não... Do Bernie Sanders e o próprio Bernie Sanders só à última hora é que deu assim um apoio um bocadinho envergonhado. Sim, temos muitos casos. E, portanto, temos muitos casos. Em França há um contexto e uma tradição muito diferente e há uma relação com a Frente Nacional, agora com o Rassemblement Nacional, também histórico muito diferente. E desde a primeira vez que ainda o pai Le Pen passou às presidenciais, que houve como que um levantamento nacional, de união nacional efetiva, onde isso já vai, mas foi um movimento que se foi repetindo a partir daí. Mas isto que nós agora achamos um bocado estranho, que é a tal falta de entusiasmo, no fundo é característica de uma segunda volta. Nós é que já não estamos habituados também, a isso. E obviamente aí tu tens que escolher, muitas vezes não é o que tu queres, é aquilo que tu não queres. Claro, e é uma escolha bastante menos excitante, não é? É uma escolha. A máxima é na primeira escolhe-se, na segunda elimina-se. Elimina-se, exatamente. Portanto, só usar a expressão eliminação já é negativo na construção do processo mental. Porque escolher é uma coisa que se faz com gosto. Eliminar-se é bom. Mas em Portugal não há tradição de segunda volta, portanto as pessoas estão muito pouco treinadas nisso, não é? Sim. E se nós pensarmos, é por isso que eu acho que também estas análises têm que ser bastante cuidadosas, tirando esta parte muito técnica do António, a história que nós temos de segundas voltas foi até surpreendente, não é? Se nós olharmos para trás, o contexto era muito diferente, mas o resultado da segunda volta que nós tivemos, ao contrário de tudo do que tudo indicava naquela época, acabou por ser diferente. E por isso eu acho que nós estamos também aqui num momento em que é particularmente difícil fazer estes prognósticos com muito à vontade e com muitas certezas, baseados, enfim, no que é o retrato hoje, a esta distância ainda das eleições, que não é muita, mas enfim, é alguma, porque a campanha está agora a começar, mas ainda é um bocadinho cedo, talvez, para nós darmos estes resultados como algo muito, muito garantido. Teresa, o facto de haver tanta gente a dizer que vai votar António José Seguro porque quer rejeitar André Ventura, como é que André Ventura pode aproveitar isto a seu favor? Ele já está a começar a dizer que tem a casta contra ele, que estão todos contra ele. A ideia vai ser vitimizar-se nesta campanha? Não, estão a facilitar-lhe muito a vida nesse aspecto. É preciso dizer-se isso. Ou seja, se André Ventura se limitasse a ter a percentagem que teve numa segunda volta, que teve na primeira volta, já poderia anunciar que isso foi uma vitória, porque o resto é um caldo que vai do bloco de esquerda à direita de centro, quer dizer, não há nada que os una a não ser o antiventurismo. E ele, se tivesse 25%, que vai ter mais, já é um feito extraordinário. Portanto, está-se a abrir. Eu detesto dar conselhos ao lado do inimigo, mas não façam isso. E depois, eu acho que nós estamos a assistir a outra coisa também, que é um enorme descrédito. E pode haver um efeito de rebeldia do eleitorado. Eu hoje ouvi um apoiante de António José Seguro cair num erro. Foi um erro em que caiu Hillary Clinton, e isso pode ter sido uma das razões pelas quais também perdeu as eleições, que foi chamar atrasados mentais aos eleitores. Foi o deplorável, aquela questão do deplorável. E é a questão do deplorável. E eu acho que há muita gente que poderia estar indecisa, sobretudo indecisa se dá o trabalho de ir votar ou não, e que vê nesse voto quase que um ato de rebeldia. E eu acho que os tempos estão mais, se calhar, para candidatos disruptivos e corajosos, e, portanto, incitam essa rebeldia. Então, mas estão-me aqui a chamar de atrasado mental, não é? Os tempos estão para isso, mas a Teresa consegue definir que tipo de Presidente da República é que seria André Ventura? Consigo. É porque uma coisa é a pessoa querer um candidato disruptivo, outra coisa é a pessoa imaginar um Presidente da República que diz que quer derrubar o sistema. Certo. Eu acho que consigo, e acho que o próprio André Ventura, na reta final da campanha, quer dizer, eu não sei como é que vai ser a campanha dele nestas 2 semanas, e eu acho que há uma coisa, o António saberá muito melhor do que eu, mas eu acho que há uma coisa fascinante nas campanhas,
Não sei se vocês pensam o mesmo, mas eu sinto que 2026 começou há 10 anos. Então estou exausta já. E porque vem uma campanha, foi só uma campanha. As campanhas criam uma vida própria e podem ser uma eternidade na política. E uma história e uma dinâmica própria. Marcou muito a história da primeira volta, Coutrinho E o que é que antevê para a reta final da segunda volta deste? Eu acho, na reta final, ela ainda não arrancou, não é? Eu acho que esta segunda volta é o baralho e volta a dar. André Ventura sempre disse isto. A segunda volta é uma eleição diferente. E eu acho que nós podemos ver um André Ventura diferente. Os outros personagens desapareceram, não é? Desapareceram. E podemos perceber as debilidades de António José Seguro para um tempo político que não está para o único argumento ser o da moderação. E o da decência, como eu acho que os dois são candidatos decentes, isso comigo não cola, mas percebo que cola. Quer dizer, não vou entrar também na casca de banana, dizer que António José Seguro é que chegava ao Palácio de Belém, queria-se saltar para o Palácio de São Bento, sentar-se no Conselho de Ministros, mandar no governo. Não, ele tem explicado de forma muito clara. Exatamente por causa do que o Ricardo referiu, de nós neste momento termos em vários países na Europa, não é em todos, mas temos esta situação de impasse tripartida, que passa muito por uma definição da direita e uma repolarização. A sua solução, não é? E André Ventura dá uma razão que eu acho que é uma razão muito válida, que é dizer, quer dizer, no fundo nós, com o nosso sistema, se eu tiver 49%, não tiver uma maioria absoluta, não consigo fazer nada. Porque, no fundo, esta gente que ocupou o espaço da direita, no Parlamento, no espaço público, fala, pensa, lê a esquerda e não a direita. E não houve um eleitorado de direita. Ângela, posso só sublinhar uma coisa que a Teresa estava a dizer, que me parece interessante, que é esta questão da rebeldia versus a moderação, etc. Eu acho que, no entanto, no panorama que nós vivemos nas eleições, agora na primeira fase, na campanha para a primeira volta destas eleições, foi um bocadinho o oposto disto. No sentido, eu acho que o António José Seguro foi o candidato rebelde, porque foi o candidato de margem, foi o candidato que não entrou na histeria coletiva, Sim. na euforia e na discussão em que todos estavam, num nível de facto não muito elevado, para não dizer pior do que isto, e acho que isto beneficiou bastante. E, portanto, neste aspecto... Mas o ter-se mantido à margem dessas grandes confusões... Foi o rebelde, seu grande trunfo, e foi o rebelde, porque foi o alternativo, foi o que fugiu à norma, porque a norma não era essa. Não. A norma na discussão foi, de facto, de uma violência verbal, enfim, em que o António José Seguro conseguiu, coisa que não era fácil, e com alguma persistência e coragem, manter-se fora, manter-se à margem. E acho que aí, e encaixa no que dizia a Teresa, mas pela versão inversa, pelo lado inverso, ele beneficiou disso, sendo premiado como o rebelde e não como o candidato que estava igual ao Agora, e numa segunda volta, como é que se mantém uma coisa? É mais difícil, é mais difícil. Achas que ele faz bem em só querer um debate? Só estão então? dois holofotes acesos, é isso? É mais difícil porque só estão dois holofotes acesos e, portanto, não há... Não há dispersão de atenção. Não há dispersão de atenção e há aqui a questão que André Ventura explora bem, que é todos contra mim, eu contra todos, etc. E, na verdade, este argumento pode colher agora perante esta circunstância do todos com António José Seguro contra André Ventura. Aqui também é muito perigoso, por parte de todos os partidos, a forma como se dá este apoio a António José Seguro, porque pode alimentar este discurso de André Ventura, pode dar razão a este argumento. Que é o que ele tem dito. Que é o que ele tem dito, e de facto, se verifica os manifestos, os apoios, enfim, este levantamento nacional pode ter um resultado nos votos efetivo, mas também pode dar razão a este argumento de André Ventura, de se mostrar e de o pôr no papel, de facto, de quem está sozinho a lutar contra todos os outros que se uniram contra ele. E o debate não pode ser de alto risco para António José Seguro, uma vez que ele pode ser puxado para o tal ringue de boxe, com certeza que vai ser. Conseguiu heroicamente fugir na primeira volta. Sim, com certeza que vai ser, mas ele teve um comportamento muito acima do que era esperado, eu acho, no debate que teve na primeira volta com André Ventura. Provavelmente André Ventura agora também será diferente, porque o que está em causa é outra coisa do que aquilo que estava na primeira volta, mas vai ser seguramente um debate difícil. Eu acho que, nesse caso, e também por isso, António José Seguro faz muito bem em só ir a um debate, é mais do que suficiente. Nós já debatemos, estamos há semanas a debater, também como já foi dito, parece que 2026 já começou há 10 anos, porque estamos a discutir e a debater e a ver análise e debate e coisas. Portanto, é mais do que suficiente nesta fase para o esclarecimento do eleitorado um debate. Mas, na verdade, isto também protege bastante mais António José Seguro do que André Ventura, que teria sempre interesse em puxá-lo a jogo de uma forma, com o seu estilo, que é combativo e difícil. Sim, atenção às expectativas,
porque falar demasiado do debate cria uma pressão. O que é que as pessoas acharão sobre quem é que é o mais provável vencedor do debate? Não o que é anunciado. André Ventura faz questão de dizer, já sei que tive as piores notas. Mesmo quando tem boas, também diz isso. Mesmo quando tem boas, também é verdade. Mas já me aconteceu. Já o dei a ganhar várias vezes, mas a questão é das expectativas. E eu acho que as expectativas estando criando-se, eu quase que me atrevo, eu sei que é excessivo, mas quase que me atrevo a dizer que o debate tem tudo para não resultar em nada. Porquê? Por causa da lógica das expectativas. Porque o que se espera é que André Ventura vá para o debate e precisamente tente encurralar António José Seguro. E quando se cria esta expectativa, qualquer coisa que ele faça muito, muito próximo, mas ligeiramente aquém, cria automaticamente a ideia, não, o Ventura não foi o Ventura. Eu diria, sempre. Eu diria que eles vão com tónicas diferentes. Se calhar António José Seguro terá um discurso mais presidencial e eu acho que André Ventura, até pela sua natureza e, porventura, pelos seus objetivos, terá um debate, um foco mais executivo. Vai trazer a degradação das políticas públicas, do governo, vai lançar sobre António José Seguro um conjunto de críticas dos governos do Partido Socialista e, portanto, a tónica de António José Seguro... Vai seguramente lembrar que Seguro diz que veta o pacote laboral, seguramente, que a direita acha essencial. Esse ponto é um ponto interessante, porque tem muito a ver também com aquilo que se discutiu e que se debateu nesta maratona imensa de debates que tivemos para a primeira volta. O foco foi muito executivo. O Presidente não tem poder executivo. O Presidente tem alguns poderes legislativos, pela negativa, a capacidade de votar, mas também não tem sequer poderes legislativos pela positiva. Portanto, ele não propõe legislação. Não me lembro de nenhuma reforma em 50 anos que tenha nascido de Belém. Poder-me-ão dizer, bom, o PER, por causa da presidência aberta do Mário Soares, mas esse é um ponto interessante, porque a partir de Belém pode haver um desígnio, mas não há um design. Ou seja, é a partir de... o tema do mar, etc. Exatamente. A partir de Belém pode-se lançar um desígnio, mas o design, portanto, a política pública imaginar construída o que seriam presidências abertas de André Ventura, se nos lembrarmos do que é que foram as presidências abertas de Mário Soares. Seguramente. Pronto. Quer dizer, podes ter semanas de um presidente na rua a desfazer as políticas do governo. Claro. Bom, essa também é uma das razões porque eu apoio António José Seguro desde a primeira hora, por causa do olhar que eu tenho sobre as funções presidenciais. Queria só recuperar aqui uma coisa que foi dita. Eu quero citar aqui um especialista em estudos de mercado que aqui nesta sala, neste estúdio, em novembro, chamado António Gomes, disse uma coisa muito interessante, que era o sistema, quando se mobiliza contra André Ventura, beneficia André Ventura. E eu acho que isso é verdade. Eu estou a citar de uma forma trôpega. Era melhor não haver mais apoios. Era melhor que parassem os apoios todos. Ricardo, estes apoios que aparecem, as candidaturas não têm de alguma forma corporizam assim. Cuidado. Estou a abusar. As candidaturas não têm uma portaria e, portanto, obviamente que todos os votos são bem-vindos. Agora, eu agora vou concordar, fazer aqui um momento televisivo, vou concordar com a apoiante do André Ventura. É porque eu acho chocante esta desqualificação dos eleitores. A mim não me apanham nessa, acho que é um erro, acho que é um erro até em que António José Seguro não se revê, porque há aqui uma coisa, há aqui um efeito, há uma sobreposição de André Ventura ao Chega, mas há uma outra sobreposição que eu acho que normalmente nos vamos esquecendo, que é uma identificação muito forte do eleitorado com o próprio partido e com o próprio líder. Não obstante aquilo que o António nos dizia, da possibilidade de ter havido perda de votos, a possibilidade não, a verificação de ter havido perda de votos, eu acho que André Ventura é o político que mais consegue consolidar o seu eleitorado e há quase como uma sobreposição de cada vez que há uma voz que se levanta para insultar os eleitores, para insultar o André Ventura ou o Chega, é um eleitorado que se sente insultado também. Mas isso é o que André Ventura faz todos os dias com o outro lado da barricada. Certo, porventura, se calhar, não tão eficazmente a favor do outro lado da barricada. Importante. Deixa-me só dar aqui mais uma nota, e que também tem a ver com uma coisa que a Teresa dizia, que é a ideia da coragem. E eu acho que nós temos uma política viciada em dissensão, em conflito, e temos políticos viciados em taticismo. E eu acho isto uma tragédia.
Dir-me-ão que, por razões táticas, é normal que o Primeiro-Ministro não tome posição, que os líderes dos partidos não têm que tomar posição. Pois eu acho que têm. Grandes líderes fazem-se de coragem e de grandes decisões e de grandes opções para a chefia do Estado. Tendo estado os líderes partidários tão envolvidos na defesa de uma candidatura predadora e agora, tendo de escolher, não têm uma opção. Eu acho isso trágico. Mas não achas que o Luís Montenegro pode ter feito isso porque também não quer... Porque se tem... Acho. Não, deixa-me só concluir. Porque viu que o seu eleitorado, de facto, se separou por várias candidaturas. Não foi por duas, foi por várias candidaturas. Acho isso. E, portanto, também... Acho isso. Não, e, portanto, ao estar a endossar o voto, estaria... A fragilizar-se mais. Não, para além disso, mas também estaria... Está a partir do seu próprio mas eleitorado. olha, seu próprio eleitorado. Tendo Sá Carneiro sido invocado tantas vezes por tantas candidaturas na primeira volta, Sá Carneiro não tomaria esta posição de neutralidade. E eu acho que os políticos, mesmo sob pena de poderem perder, nesta lógica tática, têm que se assumir, têm que escolher. Não podíamos ter candidatos mais diferentes, mas mesmo porque António José Seguro e André Ventura depois, não certo, têm uma opinião. Só que depois há um ponto, que é o Sá Carneiro, quando se fosse era Primeiro-Ministro, tinha uma maioria. Aqui, Luís Montenegro, no dia a seguir às eleições, está com o Parlamento, que falámos há pouco. O Parlamento não vai mudar no dia a seguir às presidenciais e precisa de governar. Ricardo, eu percebo todos esses argumentos, mas isso também qualifica os políticos que optam por esta Então neutralidade. deixa-me perguntar à Teresa. Teresa, vamos imaginar que Luís Montenegro tinha anunciado que ia apoiar António José Seguro. Era bingo para o Ventura, não? Era absolutamente, porque... Mas isso é óbvio. Então, Luís Montenegro, nós saímos das eleições, não foi assim há tanto tempo, com a ideia de que Luís Montenegro... Havia uma maioria de direita, falava-se muito da maioria de direita, temos uma maioria de direita. Sociológica. Não, mas não se dizia sociológica, não se dizia. Eu, sobre a maioria sociológica, gostava de dizer uma coisa. Ela começou a aparecer quando apareceu o Chega. Eu não quero dizer que toda a direita é o Chega, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que o Chega conseguiu uma coisa que, se a direita decente não se tivesse posto com manifesto e linhas vermelhas, o país podia ser outro hoje, que foi conseguiu ir buscar votos ao eleitorado. Ao eleitorado, não, peço desculpa, à abstenção. À abstenção. A direita, como gosta pouco, essa direita chique dos deploráveis e das pessoas que estão nos tascos, não etc. votes para mim, Teresa, por favor. Ir buscar agora as classes trabalhadoras, os imigrantes, que no fundo é onde André Ventura tem ido buscar uma parte importante do seu eleitorado. Mas dito isto, em relação a Luís Montenegro, ele vive porque não tem outra alternativa. Foi uma escolha política muito aprofundada com a terrível escolha de Luís Marques Mendes. Quer dizer, quem acha que Luís Marques Mendes podia ter sucesso nestas eleições não conhece o país, nem conhece o momento político que nós estamos a viver. Mas Era um candidato quem decidiu aí a candidatura foi o próprio Luís Marques Mendes. Mas com um apoio, o candidato natural do PSD. Sim. Luís Montenegro fez campanha com ele e os ministros do PSD, etc. E o PSD apostou numa coisa já há algum tempo. Ex-líder do partido, ex-ministro... E é o candidato natural do PSD, o que nos diz muito sobre o que pode ser o futuro do PSD. Isso é que, ou seja, para mim é mais essa posição. E a ambiguidade, que foi a escolha política num PSD pós-Pedro Passos Coelho, foi a ambiguidade. A ambiguidade com a ideia de que se ficava com o centrão. Podia-se ir alternando ali, mas que se ficava com o centrão. Isso, neste momento, acabou. Voltará. Porque a política é feita de ciclos. Neste momento, não sei se as eleições... Mas, Teresa, então que oposição é que André Ventura vai fazer se as sondagens estiverem certas e ele perder estas presidenciais, mas com um resultadão? Que oposição é que nós podemos esperar que ele faça a partir desse dia? Eu acho que nós aí podemos ver uma coisa muito interessante que me parece que já está a acontecer no final desta campanha para a primeira volta, ou seja, nós aí passaremos a ver, se calhar, uma alternativa pela... André Ventura terá que apresentar uma alternativa pela positiva. O que é que quer dizer com isso? Ou seja, tornou-se evidente que há um sistema que se sente profundamente desconfortável com André Ventura, que há uma direita que gosta mais da esquerda do que da direita que representa André Ventura. Estas eleições tornam isso evidente. Não necessariamente, ou acham que André... Podem achar apenas que António José Seguro pode ser melhor Presidente da República. Eu percebo, e haverá muita gente que o ache, e de resto até temos duas voltas, temos pessoas... Eu há bocado dei exemplos de transferência de votos para Macron, mas, por exemplo, agora nas eleições do Chile foi ao contrário. O presidente chileno, o Caste, teve só 23% na primeira volta, 3 milhões de votos, e depois na segunda volta teve 7 milhões de votos. Houve várias pessoas que votaram nele
porque acharam que ele era melhor presidente ou outra pessoa era pior Com presidente. uma transferência muito significativa de votos da direita. Eu sei, mas não é Mais à direita, necessariamente... Desculpa interromper-te, mas eu acho que a Teresa está a falar do que falámos hoje à tarde dos dois. Está a anunciar uma mudança Certo, na certo. estratégia Isto é um grande de comunicação momento. de Não André interrompam. Ventura. A Teresa está a dizer que vai passar a ter que ter uma proposta pela positiva. Foi ou não foi? Ou seja, o governo Contrasta com- sombra, o contrasta governo com- sombra que a Teresa faz Não, parte. atenção, eu aqui estou a falar daquilo que é a minha análise, eu não Sim, sei sim, coisas. Não, sei mas coisas. estamos curiosos. Mas Vamos lá parece-me ouvir. que as circunstâncias se encaminham para ter que se construir uma alternativa Posso fazer uma pela pergunta? construtiva. Circunstâncias do que é a estratégia e o projeto de fazer crescer o voto, certo? Mas, Então, mas se André Ventura sai o líder da direita, então ele pode ter um plano para a direita. Se a direita está contada, então agora... Mas deixa-te só Sim, deitar agora aqui um sim. bocadinho de água fria. Imaginemos assim, corre bem a eleição a André Ventura e tem 37%, 38%, bem, o que seja. Corre bem. No dia a seguir o Parlamento é o mesmo. É. Não há eleições até 2029, ou seja, pode haver, mas pode não haver. No calendário não tem que haver. O PSD não vai querer ir para eleições e o Partido Socialista não tem nenhum incentivo para ir para eleições. Se o Presidente for António José Seguro, também não vai ter nenhum incentivo para ir para eleições, pelo menos que nós conseguimos vislumbrar agora. Portanto, esse ímpeto, depois, como é que continua? Nós não estamos a falar... Porque nós tivemos agora uma sequência de eleições permanente entre março de 2024 e agora nós tivemos sempre eleições, mas depois não vamos estar. Continua com serenidade, também é preciso de vez em quando, com calma, para pensar a direita. Também Eu é acho parte que da isso- mudança. A Então serenidade deixa-me perguntar que- ao Miguel. Hoje que ouvimos a Teresa Coutinho nos fala. Figueiredo a anunciar um movimento cívico que se insere exatamente nesta calma, neste dar tempo ao tempo e nesta reconfiguração da direita. Parece-me bastante diferente, apesar de tudo, o contexto de Coutinho de Figueiredo e do contexto do Chega, pela importância que o Chega, enquanto partido, para lá de o seu líder e ser um partido de um líder, não é outra coisa, por muito que se queira fazer, mas acho que... Não, isso sem dúvida, papel mas do há João aqui esta Coutinho de Figueiredo é muito coincidência que é um bocadinho apostar num médio prazo, não é? Em que se tenta reconfigurar. Mas, Ângela, aí não se pode fazer muito mais, porque, como dizia o Ricardo, a questão do Parlamento vai continuar a mesma no dia seguinte às eleições, não vai ter nenhuma alteração. O governo é o mesmo. O governo é o mesmo e a estabilidade ou instabilidade que existe hoje vai continuar a existir no dia a seguir às E eleições. para ti faz sentido ou não que a AD aproveite o resultado de Coutinho Figueiredo para tentar uma aproximação à IEL com vista às próximas eleições legislativas? Faz todo o sentido, porque parece-me que a comunicação com o eleitorado de direita, para que ele não continue a fugir para o Chega, só pode passar por aí. Não vejo que outro tipo de solução, quer para eleições futuras, quer para a estabilidade do próprio governo. Porque, na verdade... Mas isso é presumir que a IEL é o depositário dos Não, votos António, de Coutinho. mas eu tenho como certo. mas eu não me refiro aos votos de Coutinho de Figueiredo. Eu refiro-me à iniciativa liberal que existe hoje no Parlamento. Essa aproximação presente e tentando depois potenciá-la para o futuro, seja com os votos ou com alguns dos votos de Coutinho de Figueiredo, que também lá estarão alguns, pelo menos, não vão todos seguramente desaparecer, dependendo também do que ele quiser fazer ele próprio, não é? Porque estes votos, percebemos, foram do João Coutinho de Figueiredo, não foram da iniciativa liberal. Ele movimento e não sei Ele agora cria, mas vamos ver o que é o movimento, se o movimento vai durar, não é? Já conhecemos muitos movimentos destes que têm uma efemeridade muito consistente. Portanto, nada nos garante que isto vá durar muito tempo. Mas haverá sempre... também não podemos achar que este resultado foi mau para a iniciativa liberal, porque não foi. Não. E, portanto, tendo nós atualmente o Parlamento que temos, para o Governo pode obviamente ser muito interessante e provavelmente o único caminho mais lógico, uma aproximação à iniciativa liberal para tentar de facto salvar um bloco de direita que não seja ou que não inclua o Chega. Só que aí vou contra aquele argumento que eu estava a dizer. O Parlamento é o mesmo. Se aproxima da iniciativa liberal, depois não consegue aprovar coisas nem com o Chega, nem com o PS. E aí tem um problema muito complexo. Depende do PS também que o Parlamento é o mesmo para todas as... Depende do PS também que tiveres, mas na situação Eu estou a dizer atual... neste Parlamento, ou seja, se partimos do princípio de que não há legislativas até 29, princípio, enfim, não sabemos, mas enfim, é o que está no calendário, o Governo se aproximar da IEL não ganha nada com isso, são 9 deputados. E precisa para aprovar sempre ou dos deputados do Chega ou dos deputados do Partido Socialista ou da abstenção. Mas eu aí não querendo chamar-lhe uma aproximação só filosófica, mas acho que há um trabalho a ser feito nesse sentido, em termos do que é que se quer para o futuro da direita e que tipo de coligação é que se pode refundar a direita. Nós há dias falámos, Ângela, sobre esta questão. Ao contrário de muitos países,
em Portugal, o espectro partidário nunca foi refundado, nomeadamente o centro-direita. Os partidos continuam os mesmos, tirando agora o fenómeno Chega e a IEL também, mas que não impactou nos restantes, nos clássicos, continuaram os mesmos. O CDS, mais irrelevante, mas existe na mesma. O PSD pouco mudou, na verdade. E em muitos países, o aparecimento destes novos partidos, no médio prazo, obrigam a coligações e a refundar os próprios partidos. Só perguntar uma coisa ao António. António, e a abstenção? Estas sondagens dão a ideia que há muito poucos indecisos. Como é que tu antevês o risco da abstenção crescer, já que há muito eleitorado que está baralhado ou pouco entusiasmado? Vou só dizer, eu acho que, com o devido respeito pelo debate e tudo mais, a abstenção vai decidir o resultado. Isto é, a participação. Ponto final. Vai decidir as percentagens. Completamente. Claro. Completamente. E voltamos é o fator mais decisivo. E é, curiosamente, o aquilo que as sondagens menos conseguem prever a abstenção. Portanto, vai haver aqui algum será mais penalizado por uma abstenção maior. A abstenção penalizará sempre António José Seguro, na minha opinião. Sim. É a questão que falámos que é o do tema da voto convicção do claro. Vamos à primeira página do Expresso. A manchete do Expresso é sobre as presidenciais. Claro, Marcos Mendes, Moedas e Cristas apoiam Seguro. Montenegro decidiu neutralidade sem ouvir o partido e há 4 cenários para a segunda volta. A foto da capa do jornal é de André Ventura, que dá uma entrevista ao Expresso e onde diz: não sei se com decoro Marcelo. Em entrevista ao Expresso, André Ventura avisa Luís Montenegro de que o crescimento sustentado do Chega tem de ter uma tradução no exercício do poder real, mas garante que dará mais estabilidade do que António José Seguro se for eleito. Temos depois uma notícia, olha, sobre um assunto que não falámos aqui. O deputado do Chega foi ao almoço falou o dia todo, do 1143 de cara tapada. Há aqui uma ligação de gente do Chega a este movimento de um grupo nazi. E temos também um trabalho sobre o fim da ordem mundial e como construir uma nova, que tem que ver exatamente com o Presidente dos Estados Unidos. E agora, o António não trouxe bola de cristal, mas eu peço que mostre a realização, esqueci-me de avisar. Tem de mostrar a bola que ele tem acima da mesa e tens de explicar o que é. Isso é bola Tenho de 30 segundos para dizer uma coisa importante. Vou fazer uma revelação, não em quem vou votar, naturalmente, mas algo que é agregador. Eu preciso dizer que eu autorizei este momento. Exatamente, foste tu que autorizaste este momento. É algo que é agregador, tenho a certeza. Portanto, Portugal, segunda-feira, a seleção portuguesa de polo aquático feminino vai participar no Europeu, terá lugar na Piscina da Penteada, na Madeira. É a primeira vez que Portugal organiza um europeu absoluto feminino de uma modalidade olímpica. Portanto, as atletas assinaram esta bola e, simbolicamente, iniciando uma nova rúbrica, que é quem cá vem dar uma oferenda para o Expresso da Meia-Noite. Vocês têm que comprar uma vitrine para pôr estas coisas lá. Portanto, para ti, Ângela, aqui em nome das meninas que vão, a partir de segunda-feira... Este é o Marcelo dava presuntos e leitões. Olha, obrigada. Vamos ter trazido um leitão para mim. Portanto, todos os portugueses a apoiar a nossa seleção de polo aquático. Marcelo faltou-se dar leitões ao Juca Magalhães. Vai terminar aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. A Ângela vem de fato bem para a semana. E toca. Não prometo nada. Toca de polo aquático. Isso. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.